E se Deus estiver em silêncio? E se essa quietude que às vezes aperta o nosso peito não for abandono, mas sim a prova de que algo grandioso está sendo preparado? Às vezes olhamos para o céu escuro, para a noite que parece não ter fim, e tudo o que sentimos é um vazio, uma ausência. Em casa, à noite, o mundo dorme. Há uma paz forçada, uma quietude que grita dentro de nós. Pedimos uma resposta, um sinal, um sussurro que seja, e nada acontece. O silêncio. Parece que estamos sozinhos na janela, esperando por algo que talvez nunca chegue. Mas será que é isso mesmo? Será que o silêncio de Deus é o fim da conversa? Ou será que é apenas o começo de uma obra que os nossos olhos ainda não conseguem ver e os nossos ouvidos não conseguem escutar? Talvez a nossa impaciência nos impeça de perceber a delicadeza com que Deus trabalha nos bastidores, longe dos nossos aplausos, longe da nossa aprovação. Talvez, só talvez, o silêncio seja o som de Deus trabalhando. Vamos voltar no tempo. Imagine uma nação inteira esperando. Um povo que conhecia as promessas, que tinha a história de milagres gravada na alma. Mas por 4 longos séculos, tudo o que eles ouviram foi silêncio. Nenhum profeta, nenhuma visão, nenhuma palavra direta vinda dos céus. Apenas a rotina. A vida seguindo seu curso debaixo de um céu que parecia ter se esquecido deles. Pense em uma jovem chamada Maria, uma moça simples, vivendo sua vida comum em uma cidade pequena. Ela não estava no centro do poder, não tinha influência. Mas em seu coração, no silêncio de sua rotina, Deus estava tecendo o maior milagre da história. Pense em José, um homem justo, um carpinteiro. Ele tinha seus planos, seus sonhos. De repente, sua vida vira de cabeça para baixo. Ele olha para a estrada à sua frente, um caminho incerto e perigoso. E tudo o que ele tem é a confiança sussurrada em seu coração durante o sono. Não havia trombetas anunciando cada passo deles. Não havia anjos visíveis guiando a cada curva da estrada. Havia apenas um casal, caminhando sob um céu silencioso, carregando uma promessa que o mundo inteiro ainda não conhecia. Por fora, era apenas uma viagem cansativa. Por dentro, era o cumprimento da maior profecia de todos os tempos. 400 anos de silêncio, uma eternidade para nós, que lutamos para esperar por algumas horas ou alguns dias. Mas para Deus, era o tempo exato, o tempo perfeito. Cada segundo daquele silêncio foi um tijolo na construção da redenção. Enquanto o mundo seguia sua rotina barulhenta, nos palácios, nos mercados, nas guerras, Deus estava agindo no lugar mais improvável, no ventre de uma virgem humilde e no coração de um homem fiel. O silêncio não era ausência, era preparação. E então, no ápice desse longo e profundo silêncio, algo acontece. No mesmo céu noturno, que parecia vazio, uma estrela começa a brilhar. Não de repente, como um trovão, mas suavemente, como um segredo sendo revelado aos poucos. Essa luz não apontava para um palácio em Roma ou para o templo em Jerusalém. Ela apontava para um lugar esquecido, um estábulo simples, onde os animais dormiam. Um lugar que o mundo ignoraria. Lá dentro, Maria e José se olham. Não precisam de palavras. O silêncio entre eles não é de medo, mas de assombro, de reverência. Eles são as primeiras testemunhas de que o silêncio de Deus estava o tempo todo, cheio de significado, esperando por um propósito incrível. Cada espera, cada dúvida e cada passo no escuro os trouxe até aqui. É uma jornada e tanto. A ação de Deus nem sempre é um terremoto. Muitas vezes é um sussurro. É uma estrela que nasce. É um bebê que chora no lugar mais humilde da terra. Deus não quebrou o silêncio com um grito,
mas com uma vida. Ele não respondeu com um trovão, mas com o choro de um recém-nascido. A maior ação de Deus na história da humanidade começou em silêncio, escondida dos olhos do mundo, para que pudesse ser revelada no tempo certo, da maneira certa. Agora, traga essa história para a sua vida, para a sua noite escura, para aquele quarto onde você se senta sozinho, sentindo o peso do mundo e o peso do silêncio de Deus. Você ora, você clama, você pede um sinal, e a resposta parece ser nada. É nesse momento que a fé é testada. É fácil acreditar quando vemos os milagres, quando ouvimos a voz de Deus claramente. Mas a verdadeira confiança nasce no silêncio. Lembre-se, o silêncio não é ausência. É o espaço onde Deus está trabalhando em algo que você ainda não pode ver. Talvez Ele esteja fortalecendo sua fé. Talvez Ele esteja realinhando seus desejos com os propósitos dele. Talvez Ele esteja protegendo você de algo que você nem sabe que está no seu caminho. Assim como Ele preparou o mundo por 4 séculos para a chegada de Jesus. Ele está preparando o seu coração e as suas circunstâncias para o milagre que Ele tem para você. A sua espera não é em vão. O seu silêncio não é um castigo, é uma sala de preparação. É o ateliê de Deus, onde a obra-prima da sua vida está sendo cuidadosamente esculpida, pintada e aperfeiçoada. Não desista no silêncio. É nele que a semente da promessa começa a germinar, longe dos seus olhos, mas sempre sob o cuidado atento do jardineiro. Confie no processo. Confie no silêncio. Então, naquele estábulo, a promessa se cumpre. Uma luz dourada e suave começa a crescer de dentro para fora, preenchendo aquele lugar humilde com uma glória que não era deste mundo. Não era uma luz ofuscante, mas um brilho quente e acolhedor. Na manjedoura, envolto em pano simples, está a resposta. O Verbo se fez carne. A palavra que criou o universo agora descansa em forma de um bebê frágil. Maria e José se ajoelham. Não há mais perguntas. Não há mais dúvidas. O silêncio foi quebrado não por um som, mas por uma presença. A presença de Emanuel, Deus conosco. Todo o tempo de espera, toda a jornada, toda a incerteza valeram a pena por este momento. O silêncio de Deus não era um não, era um espere. Estou preparando algo infinitamente melhor do que você pediu ou imaginou. A maior revelação de Deus não veio com barulho, mas com paz. Não veio com poder terreno, mas com humildade. O Rei do Universo escolheu um coxo de animais como seu primeiro berço. Isso nos ensina que os maiores movimentos de Deus acontecem onde menos esperamos, da maneira que menos imaginamos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado pelo teu silêncio. Perdoa-nos pelas vezes em que confundimos a tua quietude com o abandono. Ensina-nos a confiar em ti quando não conseguimos ouvir a tua voz, a crer que estás trabalhando quando não conseguimos ver os teus movimentos. Assim como preparaste o mundo para a chegada de Jesus, sabemos que estás preparando o nosso caminho, mesmo que tudo pareça parado. Fortalece a nossa fé na espera. Dá-nos paciência para não desistirmos e sabedoria para entendermos que o teu tempo é perfeito. Que a nossa esperança não se abale, pois sabemos que a tua promessa sempre se cumpre. O amanhecer está chegando. A luz dourada da tua graça está prestes a romper a escuridão. E no final, olharemos para trás e entenderemos que, na verdade, Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava apenas sussurrando o seu plano de amor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho na espera. Obrigado por assistir.